Isso aconteceu no ano passado, no começo da primavera, e estávamos passando por um mês chuvoso, com chuvas leves e tempestades fortes quase todos os dias. Eu trabalho com entregas para um restaurante bem conhecido na minha região, então lidar com a chuva constantemente para buscar e entregar pedidos não é exatamente agradável. Aquela noite começou como qualquer outra. Cheguei ao trabalho às 6 horas da tarde e fiz algumas entregas antes de pegar uma mais distante. Era a uns 10 minutos do nosso restaurante, numa parte da cidade mais arborizada. Não era uma floresta densa, apenas um lugar mais afastado e menos povoado. As estradas eram cercadas por árvores e a maioria dos bairros não era visível da via principal. Enquanto dirigia, havia só um carro atrás de mim. Não era nada estranho, apenas refletia o quão vazia estava a estrada. Mas depois de uns 2 quilômetros, os faróis de um carro surgiram do nada à minha frente, revelando um carro no meio da estrada, fazendo uma manobra brusca para parar. Pisei forte no freio, pois o carro estava agora atravessado, bloqueando a estrada toda. O carro atrás de mim também freou, parando tão perto que fiquei surpreso por não termos colidido. Nos primeiros segundos de choque, olhei para o carro no meio da estrada. Era um sedã velho e estavam com os faróis altos ligados, deixando impossível ver quem estava dentro. Parecia que a pessoa ao volante tinha adormecido ou estava distraída, mas parecia ter desligado intencionalmente os faróis até o último segundo antes de invadir a estrada. Estava escuro demais para ver de onde vieram, então não sabia se estavam dirigindo pela estrada ou saíram do acostamento. O carro atrás de mim começou a buzinar, claramente irritado com a situação. Eu provavelmente deveria ter sido mais cauteloso, mas em momentos assim é difícil pensar direito. De qualquer forma, o carro atrás estava muito perto para eu recuar, e o da frente bloqueava o caminho. Então eu estava preso ali, a menos que um deles se movesse. Depois de um tempo com o homem atrás de mim buzinando, ele parou e saiu do carro. Olhei pelo retrovisor e vi um homem grande andando pela chuva. Ele parecia furioso enquanto passava pelo meu carro em direção ao outro. Ficou na janela gritando com quem estava dentro, mas com a chuva mal dava para ouvir o que dizia. E não escutei nada da outra pessoa, se é que responderam. Vi o homem do lado de fora bater na janela algumas vezes enquanto gritava, mas de repente ele parou e ficou quieto. Ele recuou lentamente da janela e voltou nervosamente para o carro dele. Quando ele estava entrando, a porta do lado do motorista do outro carro se abriu e um homem saiu, usando um capuz grosso que cobria a maior parte do rosto. Comecei a ficar realmente assustado e ainda sem saída, a não ser correr para a floresta, o que seria uma ideia terrível. Então fiquei ali observando enquanto o homem rapidamente se aproximava do carro atrás de mim. Mas assim que ele chegou à porta, o carro acelerou para trás. Os pneus chiaram e o carro derrapou no pavimento, perdendo o controle e saindo da estrada. Passou por algumas árvores antes de finalmente bater em uma mais adiante na mata. O homem que estava na estrada se virou e olhou para o meu carro, fazendo contato visual comigo pelo retrovisor lateral. Horrorizado, coloquei meu carro na ré e acelerei, passando por ele. Depois virei e disparei. Obviamente, liguei para a polícia, mas ainda sem entender direito o que estava acontecendo. Naquela noite, um policial chegou ao local uns 15 minutos depois que eu saí, e a única coisa que encontraram foi o carro preso na mata contra uma árvore.
O outro carro havia sumido e nenhum dos homens estava lá. Podemos todos presumir o que provavelmente aconteceu, mesmo sem ter uma explicação clara, mas ainda há muitas perguntas sem respostas. Tudo o que posso dizer é que, se o outro cara atrás de mim não estivesse lá, provavelmente eu estaria no lugar dele agora. Eu trabalhava no turno da noite em um hotel de porte médio na minha cidade. A principal tarefa do meu trabalho era ficar no balcão da recepção e atender os clientes que precisavam fazer check-in ou check-out. Na maior parte do tempo, quase ninguém entrava ou saía do lobby durante a noite e quando o faziam apenas passavam por mim. Então, basicamente, eu ficava lá parado a noite toda, olhando para as portas. De qualquer forma, eu recebia os clientes usuais irritados, reclamando de algo ou apenas agindo de maneira estranha. Mas houve uma noite em particular que ainda se destaca para mim. Era uma noite normal, como qualquer outra, enquanto eu estava na recepção. Lá fora acontecia uma tempestade bastante forte, e geralmente quando está chovendo ou o tempo está ruim, ninguém entra ou sai do hotel. Peguei meu celular para passar o tempo, mas alguns minutos depois, um homem apareceu na porta de entrada. Ele passou pela primeira porta e parou, ficando no pequeno espaço entre os dois conjuntos de portas. Ele olhou através do vidro, observando o interior do prédio, e fez um rápido contato visual comigo, antes de forma desajeitada, dar uns tapinhas nos bolsos e voltar para a chuva. Era bem estranho, mas, para ser honesto, eu já trabalhava em hotel há tempo suficiente e conheci tantas pessoas que estava acostumado com comportamentos estranhos e desajeitados. Eu assumi que ele havia esquecido as chaves ou algo assim e precisava voltar ao carro para pegá-las. No entanto, devo mencionar que nunca tinha visto esse homem antes, o que não era incomum, já que a maioria dos clientes fazia check-in ou check-out durante o dia. Além disso, ele não tinha mala ou bolsa. Então, naturalmente pensei que ele já tinha um quarto e tudo mais. Passaram-se mais alguns minutos antes que o telefone da minha mesa tocasse. O identificador de chamadas mostrava que era um número externo, então eu sabia que não era alguém de um dos quartos. Atendi e fiz a introdução habitual do hotel, perguntando como poderia ajudar. Um homem estava na linha e disse que havia estacionado no lote da frente e precisava de ajuda para trazer sua bagagem. Respondi educadamente, dizendo que estava tudo bem, mas então ele me pediu para sair e ajudá-lo, assegurando que ele só precisava que eu levasse uma mala pequena. Era um pedido bem estranho, mas eu disse que se ele encostasse o carro na porta da frente, eu poderia ajudá-lo a se acomodar. Ele hesitou por um momento e depois disse "ok" e desligou, um pouco incomodado. Circulei o balcão e fiquei esperando entre as portas de entrada. Devo ter ficado ali uns 5 minutos, começando a ficar impaciente. Abri a porta e coloquei a cabeça para fora. Ainda chovia torrencialmente, mas consegui ver o homem de mais cedo, do outro lado do estacionamento, acenando para mim e me chamando para ir até lá. Senti um calafrio estranho, pois toda a razão pela qual eu queria que ele parasse o carro na frente era para que pudéssemos ficar longe da chuva. Por que alguém iria querer caminhar com sua bagagem sob uma tempestade? Ignorei-o e fechei a porta, voltando para a minha mesa, pensando que se ele realmente precisasse de ajuda, ele traria o carro até a frente. Mal me sentei e o homem entrou pelas portas. Pelo quão longe ele estava no estacionamento, ele deve ter corrido para chegar tão rápido. Desta vez, ele entrou no lobby e parou a poucos metros do balcão, ofegante.
Ele imediatamente repetiu a mesma pergunta que havia feito no telefone, pedindo ajuda com sua mala pequena. Claro, respondi com a mesma resposta de antes, que ele precisava trazer o carro até a frente. Desta vez, porém, ele me disse que já tinha tirado a bagagem do carro e não queria colocá-la de volta. Já estava com uma sensação ruim sobre esse cara, mas essa resposta me confirmou que algo estava seriamente errado. Perguntei se ele tinha um quarto, assegurando que precisava fazer o check-in dele antes de poder ajudar mais. Ele imediatamente se irritou, como se minha pergunta o tivesse ofendido. Exigiu que eu saísse para ajudá-lo antes de fazer o check-in, já que suas malas estavam se molhando lá fora. Nesse ponto eu já tinha tido o suficiente e respondi com certa atitude. Se você recusar fazer o check-in, terei que pedir que você se retire. Ele se virou furioso, me mostrando o dedo do meio enquanto saía pela porta. Ele não voltou pelo resto da noite, e quando a equipe da manhã chegou, contei a eles sobre o homem. Até onde eu sei, ele nunca fez check-in. Isso definitivamente me deixou assustado, pois agora eu sabia que ele não era nenhum cliente do hotel, apenas um cara aleatório tentando me atrair para o carro dele em uma noite tempestuosa. Eu trabalho como mecânico em uma oficina de carros na minha cidade. É um local de propriedade local que começou há muitos anos. A oficina funciona em um antigo armazém e tem um monte de carros quebrados e peças de carros espalhados lá fora, no que chamamos de ferro velho. É apenas o nome que damos. A maior parte do ferro velho é composta por carros esperando por peças. Minha tarefa nos últimos 2 anos tem sido pedir e acompanhar o estoque que entra e sai, e o melhor momento para fazer isso é quando a oficina não está movimentada, então à noite. Acho que também atuo como segurança, pois não é incomum aparecerem pessoas estranhas e adolescentes pulando a cerca para mexer ou roubar coisas do ferro velho. Naquela noite, cheguei ao trabalho às 8 horas da noite. Conversei um pouco com meu chefe antes de ele ir embora, e depois fiquei sozinho. Estava chovendo lá fora, então dentro do armazém era barulhento, mas de certa forma relaxante. Segui minha rotina usual de conferir os pedidos que os mecânicos enviaram e verificar o que foi usado durante o dia. Nada fora do comum, exceto que 2 carros precisavam de peças muito específicas, e para um deles, o mecânico não anotou o ano do modelo, o que às vezes é bem importante. Levantei da mesa e caminhei pelo armazém procurando por um Nissan Versa cinza para confirmar qual peça pegar. Mas quando cheguei ao final do armazém ainda não o tinha visto. Suspirei sabendo que teria que ir ao ferro velho e, claro, justamente no dia em que estava chovendo. Voltei à minha mesa. Fiz uma pausa para um café, peguei minha jaqueta e lanterna e fui para a porta dos fundos. A chuva parecia ter aumentado desde a última vez que estive lá fora. Mas, ao longe, eu podia ver o carro que procurava, escondido entre outros veículos. Saí na chuva e comecei a caminhar em direção a ele, ligando minha lanterna. Mas, quando estava mais ou menos no meio do ferro velho, um movimento repentino à minha frente me fez parar. Estava na borda da luz da lanterna, e eu não estava prestando muita atenção, mas parecia uma pessoa se movendo atrás de um dos carros. A chuva abafava qualquer som, então fiquei parado, segurando minha lanterna e esperando por mais movimento. "Ei, eu já te vi, saia daqui!" Gritei, esperando que fosse apenas algum jovem fazendo bagunça. Dei alguns passos na direção de onde os vi
e gritei novamente para que saíssem da propriedade. Não vi nada, então me aproximei e comecei a procurar pela área, mas quem estava lá já devia ter ido embora. Honestamente, fiquei aliviado por não ter que chamar a polícia ou fazer algo drástico. Rapidamente, fui até o Nissan, peguei o ano do modelo e corri de volta para o armazém. Tirei minha jaqueta e voltei à mesa, completando as informações e enviando o pedido. Fiquei lá por mais meia hora preenchendo mais pedidos, e então tive que contar o estoque na parte do armazém do prédio. Já era mais ou menos 00:30 ou 1 da madruga. Caminhei pelas prateleiras, verificando quais produtos e peças do dia a dia tinham sido usados. E enquanto andava pelo primeiro conjunto de prateleiras, um estrondo ecoou pelo armazém e as luzes se apagaram. Fiquei parado, de olhos arregalados, encarando o abismo escuro. Não conseguia ver nada, mas entre o som da chuva batendo no telhado, pude ouvir passos andando pelo prédio. Encarei na direção de onde vinha o som e pude dizer imediatamente que estavam se aproximando de mim. Não sabia o que fazer. Tinha certeza de que quem estava lá tinha desligado a energia, mas não sabia por que estavam ali, e sem luz nem podia fugir. Tudo o que podia fazer era ouvir os passos se aproximarem enquanto encarava o breu, esperando que não soubessem onde eu estava. Estavam a uns 3 metros de distância quando os ouvi parar. Depois de um momento, ouvi uma caixa sendo aberta e coisas sendo mexidas, antes dos passos começarem a se afastar. Segurei a respiração o tempo todo e, após 30 segundos, estava completamente silencioso. Esperei alguns minutos antes de finalmente pegar meu celular, ligar para a polícia e usar a lanterna para ir até a sala dos disjuntores e ligar a energia novamente. Com a polícia vasculhando o armazém, o único rastro deixado foram pegadas molhadas, atravessando o prédio e saindo pela porta dos fundos. Parecia que a pessoa que estava no ferro velho provavelmente entrou enquanto eu estava lá fora, e a porta ainda estava destrancada. Depois, obviamente, roubou vários equipamentos do nosso armazém. Embora provavelmente não tivessem a intenção de me machucar, quem sabe o que poderia ter acontecido se soubessem que eu estava a poucos metros deles e sem nunca ter visto quem era. Há uma chance de que tenham vindo totalmente armados e dispostos a fazer qualquer coisa. Eu moro no estado de São Paulo e na época em que isso aconteceu, eu vivia com meus pais em nossa pequena casa, um pouco afastada da cidade. Ficava a cerca de 20 minutos da cidade mais próxima. E nossos vizinhos estavam a meio quilômetro de distância em cada direção. Isso não é incomum por aqui, pois a região é predominantemente florestas vastas com pequenas cidades aqui e ali e algumas grandes cidades. Cresci nessa casa e estava acostumado com a natureza isolada dela. Então isso nunca realmente me deixou nervoso ou algo do tipo. Mas um incidente, quando eu tinha 14 anos, me deixou aterrorizado com nossa localização. Era férias de primavera e meus pais tinham planejado uma viagem para a Bahia. Estávamos programados para sair para o aeroporto no domingo de manhã, mas houve um imprevisto no trabalho do meu pai alguns dias antes. Então, infelizmente, tivemos que cancelar a viagem. Para compensar, meus pais me levaram a um parque aquático no domingo. Foi divertido, mas eu ainda estava chateado que a viagem tinha sido cancelada. Ficamos lá por umas 4 ou 5 horas, até que uma forte tempestade se aproximou rapidamente. Todo mundo na piscina começou a se arrumar e a sair dali. Quando chegamos em casa,
A tempestade já havia nos alcançado com chuva intensa e frequentes trovões e relâmpagos. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Entramos na garagem e imediatamente percebemos que estava escancarada. Meu pai pensou que talvez tivesse esquecido de fechá-la ou que o sensor tivesse travado em alguma coisa na descida, mas minha mãe tinha certeza de que a viu fechar completamente quando saímos. Não parecia ter nada fora do comum, então todos saímos do carro e entramos em casa. Minha mãe apertou o botão para fechar a garagem e ela fechou sem problemas. Meus pais foram para o sofá ligar a TV, enquanto eu subia para o meu quarto. A chuva estava ainda mais forte, enchendo a casa com aquele som ensurdecedor. Mas na metade da escada, juro que ouvi algo se movendo no corredor. Acelerei os passos tentando ver se era algum animal, mas não havia nada. O que notei, no entanto, foi que as luzes do meu quarto estavam acesas. Isso era estranho, pois tinha certeza de que não as tinha ligado hoje, e definitivamente não as teria deixado acesas. Nesse ponto não sabia o que pensar. Pensei que talvez tivesse esquecido das luzes, ou que algo estranho tivesse acontecido com a fiação e elas tivessem ligado sozinhas. Mas ainda estava um pouco assustado, então fiquei no corredor por um tempo antes de ir até a porta do meu quarto. Parado lá fora, escutei, tentando ter certeza de que estava seguro antes de entrar. Alguns momentos de silêncio se passaram antes de eu ouvir um leve barulho, como se fosse um roedor pequeno se movendo entre caixas. Abri a porta devagar, pensando que veria um rato ou algo assim correndo, mas não vi nada de imediato. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Meu quarto parecia completamente normal e intacto. Geralmente, quando um animal entra em casa, há sinais claros de bagunça. Me ajoelhei e olhei debaixo da cama e no chão, em busca de sinais de um animal. Mas, novamente, não havia nada. Levantei e sentei na cama, pensando sobre o quão estranho tudo aquilo era. Mas, enquanto estava lá recolhendo meus pensamentos, uma sombra passou rapidamente pelo vão debaixo da porta do meu quarto. Meu coração parou por um momento, aterrorizado, pois pela dimensão da sombra era definitivamente uma pessoa. Levantei da cama rapidamente, tentando pensar no que fazer, já que estava praticamente preso no meu quarto, a menos que quisesse arriscar correr para fora. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para o meu pai, dizendo que tinha alguém no andar de cima. Quase imediatamente a mensagem foi lida, e ouvi ele subindo as escadas rapidamente. Fiquei ao lado da porta, nervoso, escutando os passos se aproximarem, esperando alguém atacar. Mas depois de alguns segundos, ele abriu minha porta. Ele me olhou preocupado e sussurrei rapidamente o que vi. Acho que ele sentiu o medo na minha voz, e descemos juntos pelo corredor e voltamos para o andar de baixo. Assim que chegamos ao pé da escada, um barulho forte veio do andar de cima, seguido de passos pesados correndo pelo corredor. Corremos para a sala de estar, onde meu pai pegou um taco pequeno que tinha no canto, mas os passos estavam correndo escada abaixo, seguidos pela porta da frente se abrindo. Viramos a esquina e vimos a porta aberta, com um homem ao longe correndo para longe. Meu pai ligou para a polícia e eles chegaram quase 30 minutos depois, devido à localização da nossa casa. Eles conversaram com meus pais e até me fizeram algumas perguntas. Vasculharam um pouco e depois foram embora. Até onde sei, nunca encontraram o cara, mas a ideia geral do porquê isso aconteceu
era porque alguém sabia que estávamos programados para sair de férias naquela manhã de domingo. Isso é bastante perturbador, pois significa que é muito provável que a pessoa que invadiu nossa casa seja alguém que nossa família conhece e com quem conversa. Isso realmente faz você se perguntar quem são seus verdadeiros amigos. Acabei de voltar do trabalho e me acomodei no sofá para assistir a um filme. Lá fora, uma tempestade rugia, e como era sexta-feira, pensei em ficar acordado até tarde assistindo TV. Deixei as cortinas da janela abertas, na esperança de ver relâmpagos impressionantes. Chuvas fortes são raras onde moro, então noites assim sempre me animam. No entanto, conforme a noite avançava, perto da meia-noite, notei algo estranho do outro lado da rua. Pela minha janela, havia um homem caminhando pela calçada. Ele não usava capuz nem casaco e estava completamente encharcado. Ele subiu até a varanda de uma das casas. Pela chuva e pela escuridão, minha visão era limitada, mas parecia que ele estava esperando alguém abrir a porta. Depois de 1 minuto, ele desceu para a calçada novamente e continuou caminhando rua abaixo. Não consegui ver mais nada, mas aquilo me deixou inquieto. A essa hora da noite, e com esse clima, não é comum alguém andar por aí se aproximando das casas das pessoas. Fechei as cortinas pensando que se ele viesse à minha casa, não conseguiria me ver e assim não esperaria que eu atendesse a porta. Mas apenas 15 minutos depois, ouvi um barulho lá fora. Alguém estava subindo minha garagem em direção à porta da frente, mas sem bater ou tocar a campainha. Escutei passos ao redor da minha varanda e perto de uma das janelas, e depois voltando para a porta. Nesse momento estava bastante confuso e queria espiar pelo olho mágico, mas temia ser ouvido. Esperei e após 1 minuto não ouvi mais nada. Caminhei silenciosamente até a porta e olhei. Era o homem que eu tinha visto antes, ainda lá, parado na borda da minha varanda, olhando para a porta com uma expressão vazia. Fiquei observando-o por alguns segundos antes de me sentir extremamente assustado e recuar. Foi então que pensei que valeria a pena chamar a polícia, especialmente se ele estivesse fazendo o mesmo em outras casas. Virei-me para pegar meu celular, mas então ouvi o som de passos se afastando. Olhei novamente e ele tinha ido embora. Após refletir, decidi que era muito sinistro para não informar a polícia. Liguei e contei a eles sobre o ocorrido. Eles disseram que enviariam um policial para patrulhar o bairro e tentar fazer o homem parar ou explicar suas ações, mas era o máximo que podiam fazer naquele momento. Agradeci e desliguei, olhando pela porta mais uma vez antes de voltar para o sofá. Toda a situação me deixou exausto, tirando a tranquilidade da minha noite. Desliguei tudo e subi para a cama, mas assim que deitei e apaguei as luzes, ouvi um barulho vindo de baixo. Sentei-me na cama e ouvi novamente. Era alto, como se alguém estivesse batendo algo contra a parede. Levantei e corri para o corredor. E ao ouvir pela terceira vez, percebi que era na porta da frente. Alguém estava batendo algo contra ela, como se estivesse tentando forçar a entrada. Desci alguns degraus e olhei, vendo a porta tremer violentamente a cada batida. Parecia que estavam prestes a arrombá-la. Totalmente aterrorizado, tranquei-me no quarto e liguei para a polícia novamente. O operador informou que um policial estava no bairro e chegaria em breve. Mas enquanto falava, ouvi madeira estalando e a porta caindo no chão. Passos rapidamente se moviam, entrando em todos os cômodos sem parar. E então começaram a forçar minha porta.
foram interrompidos pela chegada do policial, que entrou correndo na casa. O invasor parou imediatamente e correu para a porta dos fundos. Com dificuldade para abrir a porta no calor do momento, o policial conseguiu alcançá-lo e detê-lo. O homem, que de perto parecia um psicopata, recusou-se a dizer uma palavra sequer antes de ser levado. Suas intenções, no entanto, eram claras. Ele carregava um martelo pesado e tinha várias abraçadeiras no bolso, o que não parecia coincidência considerando suas ações. Por que ele escolheu minha casa? Ainda não sei, mas o que provavelmente me salvou foi ter chamado a polícia na primeira vez. Se não tivesse feito isso, o policial não estaria por perto e provavelmente teria chegado tarde demais para mim. Eu normalmente não faço viagens de carro, já que prefiro pegar um avião se precisar ir para algum lugar distante. Mas, devido à notícia de última hora do funeral de um familiar, tive que dirigir cerca de 10 horas até a casa do meu primo. Não tinha certeza de quanto tempo ficaria, então arrumei bagagem suficiente para uma semana e comecei a viagem na manhã seguinte, por volta das 10 horas. Já faziam uns 5 ou 6 anos desde a última vez que dirigi essa distância, mas ainda estava confiante de que conseguiria chegar em um dia, sem precisar parar em um hotel. Algumas horas na estrada, uma tempestade começou a se formar à frente, e 1 hora depois eu estava dirigindo sob chuva forte e trovões. As estradas que eu percorria eram longas, atravessando campos abertos e às vezes pequenas florestas. Alguns trechos da estrada estavam em um vale, então toda a água da chuva descia para a estrada, que praticamente não tinha sistema de drenagem. Isso me fez diminuir a velocidade drasticamente para garantir que eu não deslizasse para fora da pista ou ficasse preso em uma parte alagada da estrada. Em certo ponto nem consegui passar, pois o caminho estava completamente inundado. Não podia arriscar meu carro quebrar ou ficar preso no meio do nada em uma estrada deserta. Então fui obrigado a voltar e procurar uma rota diferente. Tudo isso fez a viagem demorar muito mais do que planejei. E após quase 8 horas dirigindo, ainda faltavam 5 horas. O sol já estava se pondo, e eu estava exausto de ter que me concentrar tanto na condução sob a chuva. Então sabia que precisava encontrar um lugar para descansar antes de continuar. Levei 45 minutos lutando para manter os olhos abertos até encontrar uma pequena cidade onde pudesse parar. Quando digo pequena cidade, quero dizer que tinha literalmente talvez 20 prédios e algumas fazendas espalhadas a quilômetros de distância. Rodei para ver se havia um motel, mas claro, não tinha. O melhor lugar que encontrei foi um estacionamento de um mercadinho local, onde estacionei meu carro no canto mais afastado. A cidade estava silenciosa, no sentido de que nenhuma luz estava acesa além de algumas lâmpadas de rua, e não havia carros nas estradas. O lugar era um pouco assustador, então tratei de trancar o carro e olhar ao redor por alguns minutos antes de reclinar meu assento e fechar os olhos. Sei que parece uma má ideia, e eu realmente deveria ter pensado melhor, mas já era bem tarde, e a chuva ainda caía forte. Então, naquele momento, eu não estava muito preocupado com o que poderia acontecer durante a noite. De qualquer forma, parecia mais seguro do que estacionar na beira de uma estrada vazia, sem ajuda por perto caso precisasse. 10 minutos depois, adormeci ao som da chuva pesada no meu carro. Quando acordei, notei que o trovão e o relâmpago tinham aumentado. Olhando ao redor, o estacionamento estava muito mais escuro
do que quando cheguei. Mas à distância, consegui distinguir uma figura se movendo em direção ao meu carro. Fiquei observando, esperando que desviassem ou fossem para outro lugar, mas quanto mais se aproximavam, ficava claro que estavam vindo em minha direção. A chuva dificultava a visão, mas quando estavam a uns 6 metros de distância, percebi que era um homem. Comecei a ficar realmente assustado, especialmente porque estava chovendo torrencialmente e aquele cara parecia não se importar. Mas percebi que ele não estava segurando nada, então estava bastante confiante de que ele não poderia simplesmente invadir meu carro. Quando estava a poucos passos, ele começou a andar em direção à porta traseira e, em vez de tentar abri-la ou quebrar, colocou as mãos na porta e começou a empurrar, como se estivesse tentando literalmente empurrar todo o meu carro. Não sabia o que pensar, mas o fato de ele estar tentando empurrar meu carro me fez perceber que esse homem era definitivamente louco. Coloquei a chave na ignição e liguei, acendendo os faróis e tudo mais, para alertar o cara de que eu estava lá. Mas o homem nem piscou. Continuou tentando empurrar como se sua vida dependesse disso. Já tinha tido o suficiente naquele ponto e comecei a sair lentamente do estacionamento. O homem seguiu o carro por alguns passos, mantendo as mãos nele antes de soltar. Ele ficou parado me observando enquanto eu saía do estacionamento e começava a sair antes de voltar na mesma direção de onde veio. Não parei mais até chegar à casa do meu primo. No final dos meus 20 anos, fui contratado como segurança noturno em um antigo frigorífico, um matadouro que havia sido fechado no ano anterior. Sempre havia 2 seguranças de plantão, pois o local ainda possuía muitos equipamentos, veículos e suprimentos, atraindo ladrões de metal. Um segurança fazia ronda pelo lado oeste da propriedade, enquanto o outro ia pelo leste e depois trocávamos. Às vezes, nos encontrávamos perto do portão dos fundos para conversar rapidamente, trocar informações importantes e fumar um cigarro. Coisas estranhas aconteciam, como pedras sendo atiradas das passarelas vazias e nos currais. Sons de batidas, toques e arranhões vindo dos prédios que já havíamos checado e assegurado que estavam trancados. Normalmente atribuíamos isso às mudanças de temperatura afetando o metal antigo. Mas uma noite, eu e o outro segurança ficamos verdadeiramente assustados. Era por volta das 11 horas da noite quando comecei meu turno. Avisei pelo rádio ao outro segurança, que já estava fazendo sua ronda, que eu estava saindo pelo lado leste. Ele confirmou que estava no lado oeste da planta. Uma ronda completa do perímetro, incluindo paradas para checar portas e áreas abertas, levava cerca de 1h30. Então sabia que demoraria pelo menos 30 minutos até nos cruzarmos perto do portão dos fundos. Enquanto caminhava pelo lado leste, tinha uma visão clara do portão dos fundos. Parei para checar as trancas das portas. Estava a uns 10 minutos do portão quando vi o outro segurança lá, de costas para mim, fumando um cigarro. Pensei que ele estava rápido naquela noite. Quando me virei novamente, ele não estava mais lá. Fiquei chateado por ele não ter me esperado e perguntei pelo rádio se estava tudo bem ou se eu tinha feito algo para chateá-lo. Houve um silêncio antes dele responder que tinha parado para conversar com um policial no lote oeste, perto dos currais. Insisti que o tinha visto no portão com o uniforme característico, mas ele estava realmente no meio dos currais, a uns 10 minutos de corrida do portão, o que era impossível devido ao terreno difícil.
Informei pelo rádio que havia alguém dentro da cerca. Entramos em modo de bloqueio, vasculhando cada centímetro da propriedade nas próximas 2 horas. Não encontramos ninguém. Todos os portões estavam trancados. Todas as portas estavam seguras. Ficamos muito abalados e perturbados. Era comum ouvir e sentir coisas estranhas por lá, ver sombras fugazes, mas essa foi a primeira vez que alguém viu uma figura sólida e completa, ou pelo menos foi a primeira vez que alguém admitiu isso. Em 2019, durante meu 3º ano na faculdade, eu estudava em uma pequena universidade no sul do Rio Grande do Sul, localizada em uma cidadezinha. Desde o 1º ano, eu trabalhava como segurança da escola enquanto cursava minhas aulas. A universidade era pequena e só podia contratar 2 seguranças em tempo integral. Então, o resto da equipe era formada por estudantes contratados. Havia uma pequena delegacia de polícia em frente ao campus, mas com apenas 2 ou 3 oficiais que não trabalhavam 24 horas. Então, das 8 da noite às 8 da manhã, os estudantes cobriam a segurança da escola. O trabalho geralmente consistia em dirigir o veículo de segurança, emitir multas para quem estacionava nos lugares errados, trancar os prédios após as aulas noturnas e verificar as portas de emergência dos dormitórios. Não era um emprego empolgante, mas pagava bem. Nessa época, eu já estava na delegacia há quase 3 anos, e a coisa mais empolgante que fizera foi emitir multas, o que eu detestava. Mas havia uma parte do trabalho que quase todos odiavam, mais do que eu odiava emitir multas: a checagem das 00:30 às 4 da manhã. A universidade que eu frequentava era uma faculdade religiosa, pequena, e tinha uma parceria com uma grande igreja quase no campus. Essa igreja era enorme e também funcionava como escola, com muitas salas de aula e de reuniões. Parte do trabalho de um segurança era entrar na igreja entre 00:30 e 2 da manhã para garantir que os alarmes estivessem ativados e que todas as portas externas estivessem fechadas e trancadas. A verificação completa levava cerca de 10 a 15 minutos, mas era um tempo terrível. Partes da igreja tinham quase 150 anos, com muitos cômodos escuros e assustadores, parecendo um filme de terror. Eu já havia feito a verificação várias vezes e até me acostumei com o ambiente assustador, mas como o homem corajoso que sou, às vezes levava minha namorada comigo, apesar de saber que não deveria levar ninguém que não fizesse parte da equipe de segurança. Era 2 horas da manhã de uma sexta-feira, então pensei que estaria tudo bem e ninguém descobriria, além do fato de ela gostar de caminhar pela igreja vazia e assustadora comigo. Então, fui buscá-la no dormitório, no veículo de segurança, e a levei para a igreja. Estacionamos em frente, trancamos a porta principal e entramos. Antes de entrar, notei um carro marrom perto da igreja. Não era totalmente estranho, já que o estacionamento da igreja às vezes era usado por estudantes que moravam fora do campus. A ronda na igreja envolvia verificar todas as portas externas e alarmes, tomando os caminhos certos. Comecei pelo corredor à direita da entrada principal, conferindo todas as portas. Minha namorada e eu caminhávamos pelos corredores escuros e sinistros, checando portas e garantindo que os alarmes estivessem ativados. Como de costume, todas as portas externas estavam trancadas. Restava apenas atravessar a capela principal, passar pelo corredor adjacente e voltar ao saguão principal para sair. A capela era imensa, com capacidade para 300 a 400 pessoas e um balcão no 2º andar,
onde ficava o equipamento de som e outros equipamentos técnicos. Assim que entramos na capela, notei uma luz acesa no balcão do segundo andar, em uma sala de equipamentos. Ao olhar para a porta, vi a sombra de uma pessoa na sala. Apontei minha lanterna para lá e a pessoa se moveu rapidamente para o lado, apagando a luz. Disse à minha namorada para ficar parada enquanto mantinha minha lanterna apontada para a porta. Após alguns segundos, um homem careca, aparentemente entre 40 a 50 anos, apareceu na janela. Não consegui dizer se ele estava olhando para mim, mas ele abriu a porta, fechou-a com força e caminhou rapidamente pelo balcão, passando pela cabine de som, até uma porta que levava a um saguão superior e as escadas que desciam para o saguão principal. Dei as chaves do veículo de segurança para minha namorada e pedi para ela se trancar no carro. Eu a acompanhei até o saguão, observando-a entrar no carro e trancá-lo. Fiquei ouvindo por algum tempo, ainda achando tudo aquilo muito estranho. Naquele momento, estava mais preocupado em alguém descobrir que tinha levado minha namorada comigo do que com qualquer outra coisa. Subi devagar as escadas mais próximas, chegando ao saguão superior. Do outro lado, havia outra escada que descia para outra entrada. Fui subindo lentamente, ouvindo atentamente e dizendo: "Olá, segurança do campus", tentando me fazer notar e talvez esclarecer o ar se eu tivesse assustado um trabalhador noturno, mas não ouvi resposta alguma. Quando olhei ao redor do balcão, não vi ninguém. Virei-me para voltar e me deparei com o homem careca. Agora a apenas 3 metros de mim. Ele era muito alto, uns 2 metros e muito magro, parecia decrépito e sem expressão alguma no rosto. Quase perdi o controle, pois não o tinha ouvido se aproximar. Tentei disfarçar o susto, dizendo: "Ah, desculpe, senhor, não o vi ali." Mas ele não respondeu. Apenas ficou parado, sem expressão. Foi aí que percebi que ele não era um técnico de som trabalhando até tarde. Dei um passo para trás, tentando avaliar o que ele faria. Como segurança estudantil, eu não estava autorizado a portar armas, exceto spray de pimenta, que eu não tinha comigo. Eu era um jovem de 21 anos, bem constituído, então não me sentia fisicamente ameaçado, mas a situação era bizarra, e minha reação imediata foi ganhar distância do homem. Conforme recuava, ele não se aproximou, mas começou a balançar para frente e para trás, emitindo um som que parecia um gemido, como se sua boca estivesse costurada. Fiquei sem palavras, chocado. Lentamente, tentei passar por ele e ao seu redor, quando ele de repente disparou como uma criatura de filme de terror. Esse homem magro e velho saiu correndo de mim e ouvi seus passos descendo as escadas para a entrada dos fundos. Eu gostava de ser segurança, mas não era pago o suficiente para perseguir esse cara, muito menos procurá-lo na igreja se ele escolhesse se esconder lá. Eu desci as escadas do lado oposto por onde ele tinha ido e corri para o carro, onde minha namorada me esperava. Ela percebeu meu susto e perguntou se estava tudo bem. Antes que eu pudesse explicar, o carro marrom passou voando pelo estacionamento e saiu na estrada principal. Até hoje não faço ideia de quem era aquele homem ou o que ele estava fazendo na igreja àquela hora da noite. Sei que algumas pessoas podem pensar que era um fantasma ou algo do tipo, mas a maioria dos fantasmas não tem carro para fugir. Relatei o incidente ao meu chefe, que ficou irritado por eu não ter anotado a placa do carro quando o vi pela primeira vez. Mas como eu realmente detesto emitir multas, isso não passou pela minha cabeça.
Também omiti do relatório que minha namorada estava comigo, pois isso provavelmente me custaria o emprego. Talvez não seja a história mais assustadora comparada a outras, mas, olhando para trás, foi um dos encontros mais arrepiantes da minha vida. Há cerca de 5 anos trabalho como guarda de segurança e por alguns meses do ano atuo em um estacionamento na cidade. Geralmente trabalho até tarde da noite, o que me agrada, pois sou uma pessoa noturna. No outono passado estava trabalhando até muito tarde, por volta da meia-noite, fazendo a segurança do estacionamento. O local é cercado e fica em uma área movimentada e populosa. Durante o dia, muitas pessoas estacionam seus carros ali, mas à noite, geralmente fica bem tranquilo. Naquela noite eu estava na minha cabine sem muito o que fazer. O céu estava limpo e a noite tranquila. Eu trabalharia até às 4 da manhã. Então ainda restavam cerca de 4 horas de turno. Enquanto estava lá, ouvi o som de uma porta de carro abrindo e fechando no estacionamento. Achei estranho, porque para entrar no lote era necessário usar um ticket na portaria de pedestres, e já fazia um tempo que ninguém tinha passado por lá. Ainda assim, pensei que alguém poderia estar no carro mexendo no celular ou algo do tipo. Os sons de portas abrindo e fechando continuaram por uns 5 minutos. Fiquei sem entender o que estava acontecendo. Olhei na direção dos sons, mas não vi nada, pois estava escuro e o estacionamento era grande. Então, ouvi a buzina de um carro. Todos os barulhos pareciam vir da mesma área, no canto mais distante do estacionamento, longe de onde eu estava. Decidi investigar, pensando que talvez alguém estivesse com problemas no carro. Caminhei pelo estacionamento escuro e silencioso, ainda ouvindo o barulho das portas. De relance, vi a porta de um carro no canto mais distante se fechando. Não havia muitos carros no estacionamento naquele momento, mas ainda assim havia alguns espalhados. Cheguei ao carro de onde achava que vinham os sons, um sedã branco. Não vi ninguém. A porta do passageiro da frente estava aberta, mas não consegui ver alguém dentro do carro pelas janelas. Aproximei-me para olhar dentro e ver se havia alguém no banco do motorista ou o que estava acontecendo. Quando cheguei perto, vi alguém escondido atrás do banco do motorista, mas não no próprio banco. A pessoa não me viu, pois estava de costas para mim. Não tive uma boa sensação com aquilo, então me afastei e perguntei se estava tudo bem. O homem não respondeu. Não conseguia mais vê-lo de onde estava, então dei mais alguns passos para trás. Vi um braço se esticar e a buzina do carro tocar. Perguntei novamente o que estava acontecendo, mas sem resposta. Sem saber o que fazer, voltei para a minha cabine na entrada do estacionamento. Quando cheguei, felizmente não havia ninguém esperando para entrar. Fiquei lá por uns 5 minutos e não ouvi mais nenhum barulho de portas ou buzinas. Então, ouvi um carro se aproximando e percebi que era o homem, dirigindo mais rápido do que o normal. Ele não parou na portaria e passou direto pelo lado da cancela que deveria impedir a saída sem pagar. Felizmente, a cancela era baixa, então ele conseguiu passar por ela e sair do estacionamento. Para ser sincero, fiquei aliviado por ele ter ido embora. Nunca mais voltou. Não tenho certeza do que ele estava fazendo. Talvez estivesse tentando me atrair para dentro do carro para me machucar, ou talvez fosse apenas alguém perturbado. Não tenho como saber. Alguns anos atrás, antes de me tornar um oficial de polícia, eu trabalhava como guarda de segurança em um hospital. Era um trabalho interessante,
mas tinha seus desafios. Meu turno era das 9 da noite até às 7 da manhã. Eu trabalhava sozinho, e para aumentar a tensão, o hospital estava abandonado. Um ano antes, um novo hospital havia sido construído, substituindo o antigo prédio de 5 andares datado de 1900. Quando os funcionários e pacientes se mudaram, deixaram tudo para trás. Canecas de café pela metade, uniformes pendurados, cadeiras de rodas nos corredores. Tudo coberto de poeira, como se as pessoas tivessem sumido às pressas. Eu sempre fui uma pessoa noturna, não me assusto facilmente, mas aquele lugar conseguia arrepiar até os mais corajosos. Toda noite, eu fazia rondas pelos corredores vazios e trancava as portas. Era inquietante quando, 1 hora depois de passar por um corredor, eu tinha que desligar as mesmas luzes e fechar as mesmas portas novamente. Ou quando ouvia passos no andar de cima, portas abrindo e fechando, elevadores se movendo, telefones tocando e luzes de chamada de enfermeiras acendendo. 3 experiências foram particularmente perturbadoras. A primeira aconteceu no 4º andar, enquanto eu checava os escritórios. Uma luz estava acesa num corredor trancado. Desliguei a luz, tranquei a porta, mas ao me afastar, ouvi o interruptor de luz sendo acionado e vi a luz se acender novamente através do vidro fosco. Naquela noite, deixei aquele corredor em paz. A segunda experiência ocorreu num elevador. Subindo para o último andar, comecei a ouvir risadas e conversas abafadas, que ficavam mais altas à medida que subia. Quando as portas se abriram no 5º andar, tudo silenciou. Todas as luzes estavam acesas, até nos quartos dos pacientes. Não encontrei ninguém. A terceira e mais assustadora foi numa noite comum. Eu estava trancando uma porta no subsolo. A porta tinha um vidro no meio, mas estava coberto com fita adesiva, tornando-o um espelho perfeito. Estava tudo normal, até que vi no reflexo a silhueta de uma pessoa passando por trás de mim no corredor. Congelei por 1 segundo. Depois corri atrás da suposta pessoa, mas não encontrei ninguém. Era um trabalho incrível, mas depois de 1 ano parecia que eu deveria ser um exorcista, com todas essas coisas acontecendo. Outros guardas que trabalhavam em turnos opostos relataram experiências semelhantes, inclusive avistamentos de freiras entrando em salas perto do antigo refeitório capela no 3º andar. Preferia que fossem freiras a algo pior, mas ainda assim era bem assustador. No mês passado, eu pedi demissão do meu trabalho como segurança de um hotel. Desde então, consegui outro emprego que me agrada muito mais. O cargo de segurança não era bem o que eu esperava, mas estou feliz por ter tentado. No total, trabalhei por cerca de 4 meses e meio. Todos eles em um hotel bastante agradável no centro da cidade onde moro. A área do hotel fica na divisa entre uma região não tão boa e outra mais agradável da cidade. Minha função principal era ficar no lobby do hotel, ajudando com quaisquer problemas que surgissem e garantindo que tudo estivesse em ordem. Certa noite, há pouco mais de 1 mês, eu estava perto da porta da frente do hotel. O lobby é bastante amplo e naquele momento não havia mais ninguém por perto. Eu tinha um walkie-talkie no cinto que usava para me comunicar com a equipe do hotel ou com outros seguranças que estivessem trabalhando no local. Ouvi alguém chamar meu nome no walkie-talkie. Peguei o aparelho e respondi, pedindo que prosseguissem. Fui instruído a mudar para o canal 4, onde me informaram que havia uma situação para investigar no lado oeste do prédio. Ao ouvir isso, senti um mau presságio.
O lado oeste do prédio era um beco escuro entre o hotel e o prédio ao lado. Não era muito utilizado e eu realmente não sabia o que esperar ao ir até lá. Saí da entrada principal do hotel e contornei o prédio até chegar ao beco. Era impressionante como ficava mais escuro e silencioso ali, comparado com a rua. Caminhei pelo beco, mas não notei nada de estranho. Passei pelos contêineres de lixo perto das portas laterais e continuei andando. Nada parecia fora do lugar. Caminhei até o fundo do prédio, onde havia outro beco. Depois de mais alguns passos, peguei o walkie-talkie e comuniquei que não tinha encontrado nada. Alguém respondeu pedindo para eu ir até a parte de trás do prédio. Comecei a caminhar para lá, mas algo na situação parecia estranho. Eu não reconhecia a voz de quem estava falando comigo e isso me pareceu suspeito. Cheguei ao final do prédio e olhei em volta, mas ainda não vi nada, exceto um carro estacionado mais adiante no beco. As luzes estavam apagadas, mas percebi que havia alguém dentro do carro. De repente, o carro começou a se mover na minha direção. Eu nem tinha percebido que estava ligado. Peguei o rádio e perguntei quem tinha me chamado ali. Do outro lado, ouvi risadas sinistras. O carro começou a se aproximar ainda mais rápido e notei que uma das portas traseiras estava se abrindo. Sem pensar duas vezes, virei e corri de volta para o outro lado do prédio. O carro também virou e começou a me seguir pelo beco. Corri o mais rápido que pude até a frente do hotel e entrei novamente. Não olhei para trás, mas senti que mal tinha chegado na frente quando o carro já estava perto de mim. O carro então acelerou em outra direção. Quando voltei para dentro do hotel, perguntei aos outros funcionários se sabiam quem tinha me chamado pelo walkie-talkie, mas ninguém sabia. Essa experiência foi verdadeiramente assustadora para mim e não demorou muito para que eu pedisse demissão. Vamos lá enquanto a história ainda está fresca na minha mente. Não consegui dormir desde que saí do trabalho às 5 da madrugada e agora já são quase 11 da manhã. Sou vigia noturno de 3 prédios residenciais na minha cidade e ao longo dos anos em que trabalho aqui, as coisas melhoraram um pouco com a minha ajuda. Porém, esta manhã foi uma que certamente não vou esquecer tão cedo. Entre esses prédios, eu sigo uma rotina específica nas minhas rondas, a não ser que esteja resolvendo algum problema em outro prédio. Havia um novo inquilino que chamaremos de Tiago em um dos prédios. Tenho o hábito de conhecer e, às vezes, fazer amizade com todos os moradores que vejo todas as noites. Tiago era uma exceção, pois não gostava de interagir nem comigo nem com os vizinhos. Percebi que ele talvez tivesse alguns problemas, já que ouvi ele murmurando sobre demônios ou sombras. Nesta manhã, enquanto me dirigia ao prédio para a ronda, notei 2 policiais do lado de fora. Pensei que fosse apenas mais uma verificação de rotina, então os deixei entrar. Tiago estava no corredor, andando de um lado para o outro, com algo escondido sob o braço. Não sei com o que ele estava sob efeito ou o que desencadeou essa violência, mas usei meu cartão de acesso para entrar no corredor, onde ele segurava uma faca. Como fui o primeiro a entrar, tornei-me seu principal alvo. Ele disse algo como: "Parem de me seguir, vocês não são reais", enquanto avançava em minha direção, ferindo gravemente a palma da minha mão. Os 2 policiais reagiram imediatamente. Um me puxou para trás, enquanto o outro usava um taser em Tiago, que começou a se esfaquear e cortar os próprios braços, sangrando pelo chão. Ele correu de volta para o seu quarto e tudo o que eu podia ouvir eram rádios ecoando,
chamando por reforços e socorristas, e os gritos desesperados dele vindo do quarto. Em cerca de 3 minutos, o prédio estava cercado por policiais e médicos. Fui levado rapidamente para fora e vi a polícia entrando com munições de borracha. Eu estava sentado na ambulância sendo atendido e ouvi no rádio: "Temos uma overdose", e vi outro carro da polícia entrar. Assim como vi eles pegarem lonas, o que nunca é um bom sinal naquela profissão. Fui para o hospital levar pontos na mão e, ao sair do trabalho, soube que ele estava morto, pois vi o legista chegando. Então, Tiago, onde quer que você esteja agora, espero que os demônios tenham parado de te seguir e que você esteja em paz. Aos policiais que me protegeram quando fui atacado, obrigado. E aos socorristas de ação rápida, Deus abençoe vocês pelo que fazem. Trabalhei como guarda de segurança noturno para uma empresa que tinha um terreno não muito longe de onde eu morava. A empresa tinha um pequeno campus cercado por grades e um portão. Eu era o segurança do prédio principal, sentando-me em uma mesa bem na entrada. Era um bom trabalho, com uma ótima visão do lado de fora, permitindo-me ver quem se aproximava pelo portão principal. Era uma quinta-feira, 1 da manhã. Durante a noite, basicamente, eu ficava sentado, observando as câmeras de segurança e monitorando a frente do prédio. Raramente alguém entrava no prédio ou no campus naquele horário. Estava na minha mesa, distraído com meu celular, quando vi algo do lado de fora da janela. Olhei para cima e notei um homem andando em direção à porta. Ele vestia um suéter cinza e calças sociais, com cabelos castanhos escuros. Caminhou até a porta da frente e entrou. Ao entrar, percebi que ele parecia confuso, mas começou a caminhar em minha direção até eu pedir suas credenciais. Fiquei surpreso, pois não tinha visto o homem chegar pelo portão ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, não fazia ideia de onde ele tinha vindo. Ele parou e deu alguns passos em minha direção. A porta pela qual ele estava se dirigindo não abriria de qualquer forma, pois eu precisava dar acesso para que ela se abrisse. Ele me olhou e perguntou por que precisava dar credenciais. Expliquei que ninguém tinha permissão para ir mais adiante no prédio sem elas. Então comentei que não o tinha visto se aproximar e perguntei de onde ele tinha vindo. O homem não respondeu à minha pergunta, apenas olhou ao redor da sala por alguns segundos. Perguntei se alguém estava esperando por ele e ele disse que não. Perguntei se ele estava bem ou precisava de ajuda, pois parecia um pouco desorientado e confuso. Não sabia se estava bêbado ou o quê. Ele se virou e correu para a porta, saindo correndo do prédio. Observei enquanto ele corria pelo estacionamento e desaparecia de vista, não na direção do portão principal. Entrei em contato com o guarda de segurança no portão principal e o informei sobre a situação. Perguntei se ele tinha visto o homem entrar, e ele respondeu que não. Imaginei que não, pois eu também teria visto o homem se ele tivesse entrado por lá. Isso significava que ele provavelmente tinha pulado uma das cercas. Fui verificar as câmeras de segurança em todas as áreas do campus. No início, não vi o homem em nenhuma delas, mas depois o vi. Notei que ele apareceu na câmera de uma das cercas no lado oeste. Lá estava ele, e de fato estava escalando a cerca. Quando chegou ao topo, vi alguém ajudando-o a subir e puxando-o para o outro lado. Depois, eles desapareceram. Não era apenas uma cerca comum, mas uma cerca de 3,5 metros de altura. Não tenho certeza do propósito dele ao pular a cerca à 1 da manhã
ou quem estava ajudando-o, mas foi certamente estranho. No apartamento perto da capital de Santa Catarina, vivenciei encontros com 3 espíritos diferentes enquanto trabalhava como segurança. Um deles parecia ser uma criança. Não era ameaçador, apenas muito curioso, e eu o encontrava quase toda vez que estava no edifício. Outro espírito que encontrei algumas vezes parecia ser um brincalhão, gostava de me assustar movendo cadeiras e lixeiras. O terceiro encontrei apenas uma vez, felizmente. Ele era muito irritado e parecia ser mais poderoso que os outros 2. Senti sua presença assim que entrei no andar e desde então não voltei mais ao edifício em quase 9 anos. Essas experiências no apartamento foram variadas e interessantes. Aconteceram no início dos anos 2000, quando eu trabalhava na segurança do complexo no centro da cidade. Como mencionei, encontrei pelo menos 3 espíritos diferentes durante meu tempo lá. O primeiro, que acreditei ser uma menina, era apenas curiosa. Ela parecia me seguir sempre que eu fazia minhas rondas no edifício, exceto na vez que encontrei o espírito irritado. O segundo espírito gostava de levantar lixeiras e derrubá-las para me assustar. Ele também movia cadeiras e mexia em papéis nas mesas. Tive cerca de 6 a 8 encontros com ele, nada malévolo ou aterrorizante. E a menina não parecia ter problemas com esse espírito. Ele aparecia apenas nos 5º e 8º andares. O terceiro espírito encontrei apenas uma vez, e por isso sou grato. Foi no 8º andar. Uma noite, ao sair do elevador de serviço, senti um frio intenso e algo sinistro no ar. A sensação de raiva aumentava à medida que eu caminhava pelo corredor. Ao chegar perto dos elevadores, coloquei meu braço à frente e senti um frio terrível na mão e no braço. Meu rádio chiou e ouvi algo incompreensível. Nesse momento virei e corri pelas escadas, saindo para a rua sem olhar para trás. Nunca mais voltei ao edifício, dia ou noite. O apartamento tem suas peculiaridades, desde luzes piscando ou se apagando aleatoriamente, até um elevador que, apesar de várias tentativas de reparo, abre no 1º andar, vai ao 2º, depois ao 3º e volta ao 1º, repetindo esse ciclo a noite toda. O edifício tem mais de um século, então talvez a fiação antiga cause esses problemas nas luzes. Quanto ao elevador, apesar dos esforços dos técnicos, ele continua com seu comportamento estranho, parando nos mesmos 3 andares e abrindo as portas antes de seguir para o próximo. É realmente assustador.